Beleza, Ana, bora lá, começa aí. Olá, pessoal. Boa tarde, todo mundo que já está chegando por aqui. Hoje, então, a proposta é darmos um start, acho, nas conversas sobre inteligência artificial no ensino superior. Então, um tema quente, né? Acho que nos últimos 6 meses aí vem crescendo aí o interesse em relação a isso. Então, o Nufeps pensou nessa proposta da gente fazer uma roda de conversa mesmo, um bate-papo mais informal mesmo, sem se preocupar muito com evidências ainda, ou nada nesse sentido mais formal, para a gente trocar ideias, trocar experiências do que a gente tem agora, trocar percepções, realmente um brainstorm aí para essa temática, e principalmente para nós mais envolvidos aí com a área da saúde, né? Onde que a gente se vê dentro dessa perspectiva, né? De utilizações agora e de utilizações no futuro, né? Então, já queria agradecer a presença do professor Diego e do professor Lucas. Vocês gostariam de se apresentar, gente? Que a galera já conhece a gente, né? Mas professor Diego aí do curso na saúde, majoritariamente do curso de biomedicina, mas sou da minha área inicial lá na química e estamos no Nufeps aí fazendo esses trabalhos de formações ao longo do semestre. Bacana. Meu nome é Lucas, né? Sou professor, psicólogo, né? Aqui do curso de psicologia e faço parte também do Nufeps e estou aqui para talvez aprender um pouco mais, né? Ótimo. E eu sou a professora Ana Paula, eu sou do curso de fisioterapia. Atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos, na Central Washington University, estou passando um tempinho por aqui, e juntamente com outros membros, né, nós formamos então o Nufeps. Hoje, então, a proposta, pessoal, é a gente fazer esse bate-papo, e aí vocês fiquem muito à vontade para mandar perguntas, colocações aí no chat, né? E a gente vai colocando isso aqui dentro da nossa conversa, tá bom? Prontos, gente? Então, podemos começar? Ora, só para te provocar um tempinho que tá virando um tempão já, né? Um tempinho que tá virando tempão, né? Eu vim para cá o ano passado, eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, então tá um tempinho um pouquinho mais extenso. Então vamos lá, gente. Bom, a gente colocou algumas perguntas aqui norteadoras para a gente começar o nosso bate-papo, e a primeira seria: como que a inteligência artificial pode ser utilizada no ensino superior para melhorar a experiência educacional dos alunos e professores? Podemos começar com o professor Diego, depois a gente passa para as percepções do professor Lucas e a gente vai alternando. Bora, vamos lá. Então, como a Ana disse, fiquem muito à vontade para fazerem perguntas também no chat. Lembrando que nenhum de nós somos especialistas. Eu acho até que não tem ninguém especialista ainda no assunto, né? Porque é algo muito novo. E assim, eu começaria chamando a atenção para uma coisa, né? Eu acho que no começo do semestre passado, no segundo semestre de 2022, acho que houve uma falação também muito grande com o lançamento do metaverso. E aí lá, quando as pessoas me perguntavam, eu já falava, olha, tem que esperar um pouco para ver como isso vai se dar no ambiente educacional, né? E houve muita especulação e depois acalmou muito, né? Eu acho que quase não se fala muito em metaverso, né? Em fazer simulações no metaverso. A gente até foi visitar, né, Lucas? Acho que lá na sala beta, uma ideia lá de como trabalhar com o metaverso. Isso parece que assentou, né? Então, acho que por que eu estou falando isso, né? Porque toda tecnologia, quando surge, ao surgimento, né, parece sempre que é algo que vai revolucionar, né? E aí depois a gente vai entendendo, tateando o campo, entendendo um pouco melhor como que isso está, de fato, se perpetuando, se materializando na realidade da qual a gente vive, né? E aí eu faço esse contraponto com a inteligência artificial em relação ao chat GPT e outras inteligências do tipo, que me parece que é um tipo de ferramenta que está se perpetuando um pouco mais nas discussões. O metaverso foi algo muito que muita gente comentou e já depois de um tempo
já morreu o assunto e o ChatGPT ele vem se perpetuando e as aplicações elas vêm aparecendo. Então, me parece que é algo que, não vou dizer que veio para ficar, porque quando a gente pensa em tecnologia é muito difícil ter uma afirmação dessa, mas me parece que é algo que vai ter mais concretude. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho, pensando nessa pergunta, como que a gente pode utilizar para melhorar a experiência educacional, eu acho que, como toda tecnologia, ela deve ser vista como ferramenta, né? E não como um fim em si próprio. Então, devemos vê-la como um meio que pode ou não fazer coisas interessantes. Eu pensaria sempre no ChatGPT, nesse primeiro momento, em experiências com estudantes, eu pensaria sempre na produção de materiais ou de atividades no qual o aluno abertamente fosse informado de que ele deve fazer uma pesquisa no ChatGPT. Então, assim, não sei quem já fez, quem já utilizou o ChatGPT, mas diferente do Google, o ChatGPT ele não vai só fazer uma pesquisa sobre um assunto, ele vai, se você pedir para ele elaborar um procedimento, ele vai elaborar. Né? Então, o Google não, né? Se colocar no Google, elabore um procedimento, não, ele vai pegar só um procedimento pronto de algum lugar. O ChatGPT não, ele faz essa elaboração. Então, o que eu penso? Que a gente sempre pode tentar trabalhar com o ChatGPT com comparações. Então, eu vou tentar dar 3 exemplos, um da minha área, 2 da minha área e um saindo um pouco da minha área. Então, na minha área base, que é a química, eu posso, por exemplo, pedir para o estudante fazer uma pesquisa no ChatGPT de como, para o ChatGPT elaborar um procedimento de quantificação de cálcio no leite, para pegar algo bem simples, né? Uma técnica, uma prática que é bem simples. E aí ele vai ter que comparar depois o que o ChatGPT elaborou com aquilo que existe num manual específico da área. No manual, num livro, e ver se o ChatGPT utilizou os parâmetros corretos, utilizou as concentrações adequadas de reagente, as quantidades adequadas de amostra, e trabalhar com essa comparação entre o que uma inteligência artificial fez e o que um procedimento padrão fez. Né? Por exemplo, para ele exercer essa capacidade crítica de apontar os erros da ferramenta, ou até aquilo que ele vê que, poxa, a ferramenta pensou nisso e eu não havia pensado. Né? Um exemplo. Depois, sei lá, para deixar um pouco mais complexo, eu poderia pedir, se eu tivesse com uma turma na pedagogia, indo para a minha área da educação agora, né, da minha atuação na educação, eu poderia falar para o aluno da pedagogia, pedir para o ChatGPT elaborar um plano de aula sobre um assunto X, Y, Z, numa perspectiva freiriana, né, numa perspectiva paulo-freiriana. E aí, novamente, essa ideia da comparação. Agora, veja o plano de aula que o ChatGPT elaborou e veja se é coerente com o pensamento do Paulo Freire, veja se isso faz um certo sentido com aquilo que o Paulo Freire propunha, veja onde há erros, onde que você poderia aperfeiçoar esse plano de aula. Uma segunda possibilidade. Para a minha área, para a área que não é minha, que é mais da Ana Paula, eu pensaria assim, olha, peça para o ChatGPT elaborar uma conduta de um paciente com determinada condição física, né? E aí, novamente, nessa perspectiva de comparações, né? Então, veja se a conduta em cima de uma área qualquer, se a conduta, quais são os erros dessa conduta, onde que o que a ferramenta não está sempre para ele tentar usar a ferramenta não como uma fonte de pesquisa de algo pronto, mas que ele precisa, primeiro, abertamente saber que está usando a ferramenta, né, e poder exercer essa criticidade, de olhar para aquilo que uma inteligência artificial produz e ver o que serve e o que não serve. Então, tentar desenvolver esse olhar um pouco mais crítico no estudante a partir da ferramenta, tá? Então, eu tenho uma outra consideração para ser feita, mas por hora eu passo a bola para o Lucas. Bacana. Eu acho que, assim como o Diego, gostaria, eu acho, de deixar claro que são reflexões iniciais, né? E não sou, né, da área técnica de TI, né? Eu sou psicólogo, sou professor, né? E então, eu acho que são reflexões iniciais mesmo, acho que não são conclusões, né? Partindo então dessa pergunta, né?
que foi posta, eu tenho algumas reflexões. Então, vamos lá. Como que a inteligência artificial ela pode ser utilizada para melhorar a experiência educacional? Não sei. Tá? Não sei. Né? Não faço ideia. Vamos lá. Por quê? Né? Eu vou dizer um pouco das minhas preocupações. Eu acho que eu vou trazer mais questões, eu acho que para gerar uma roda aqui, do que exatamente conclusões, né? Primeiro, assim, a gente tem que entender um pouco do que vem junto, né? Porque eu gosto de falar assim, não existe lastro, não existe ações sem lastro, né? Tudo tem um lastro, tudo tem uma pegada, né? Não existe uma caminhada no mar que não deixe uma pegada. Então, acho que a gente sempre tem que olhar para essas coisas como o Diego colocou, com duplo efeito, né? Existe um duplo efeito, assim como teve um duplo efeito da internet, assim como tem os lastros da Google, os lastros das redes sociais, os lastros EAD, né? Vamos ter os lastros ChatGPT, né? Então, os lastros, eles são as pegadas que vão sendo produzidas nesse caminho. Então, eu acho que é uma questão de observação. Qual que é a minha primeira preocupação, né? A gente já olhar para a inteligência artificial sem uma crítica, né? Já começo a perceber bastante dentro do mundo, do universo acadêmico, do ensino, não estou falando só do nosso, né? Mas de geral, tá aí, vamos ter que fazer, é isso aí, é novo, tal, põe, vamos, tal, e isso me gera um pouco de ansiedade, de preocupação, né? No sentido de incorporar, né, um pouco essas questões sem uma reflexão. Então, incorporar sem uma reflexão, eu acho que é uma questão preocupante, né? Então, quando a gente coloca, olha, como que pode melhorar a experiência educacional, eu acho que a gente já parte de um pressuposto que, assim, ó, pode melhorar. Só estou trazendo pergunta, não sei, será que pode melhorar, né? E qual que é a minha grande preocupação, a maior que eu vejo, principalmente no século XXI, com o advento da internet, do Google e das Big Techs, né? Eu vejo a educação sendo invadida de fora para dentro, né? Ou seja, a inteligência artificial entrando através do desenvolvimento de técnicos de informática, de empresas de tecnologia de informação sobre o ensino. Então, quando a gente aceita sem reflexão, a gente está necessariamente incorporando tecnologias que nós não conhecemos, e eu digo que o ChatGPT vamos dizer assim, a ponta do iceberg, porque o que ele traz com ele, né, é tudo aquilo que a gente alimentou gratuitamente desde a invenção do Google, né? Ele processa a partir das próprias informações humanas. Só que ele já tem tanta informação, a gente já produziu tanta coisa para ele, que a gente começa a ficar obsoleto. E isso aí, de fato, é bem diferente de um Google. Isso é bem diferente de uma pesquisa numa base de dados do Cielo. Nós estamos falando de uma capacidade, de um tipo de inteligência capaz, né, de produzir algo no que diz respeito a conhecimento. Então, diferente do Google, diferente de uma base de dados da tecnologia que nos trouxe, que você não precisa mais do livro, você ainda tem necessariamente uma busca. Já a inteligência artificial, ela é uma capacidade, ela já diz de uma possibilidade de desenvolvimento de ideias, de conceitos, de conteúdo, a partir daquilo do que nós alimentamos há décadas, né? Então, a primeira questão que me preocupa é por que a gente vai, né, a gente necessariamente vai fazer uma incorporação sem uma reflexão. Minha preocupação é só essa, né? Sem uma reflexão para pensar como que pode melhorar. Gente, eu não sei, será que necessariamente vai melhorar?
né? Porque são empresas de tecnologia, empresas de mercado, né, desenvolvendo estratégias que mediam relações humanas, né? Então, assim, isso é interessante para muita gente, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente para o mercado, né? Imagina, né? A gente já tem o EAD. Você pega EAD, pô, legal, nada necessariamente contra o EAD, mas o EAD, ele necessariamente ele é uma implicação da influência tecnológica, né, na redução da necessidade de professores, por exemplo, né, no manejo através das tecnologias. E aí eu pego uma fala que o Diego trouxe, que ele vai falar da tecnologia é meio, e eu faço um contraponto. Ele é meio até onde a gente conhece, porque a partir da inteligência artificial, ela é uma ação em si, já não é mais meio. Né? Você usar o computador para fazer uma pesquisa, elaborar um texto, né? Isso é um meio. A inteligência artificial, ela já não é um meio, ela é em si um processo autônomo de desenvolvimento a partir de vários aspectos, né? Então, sei lá, eu fico pensando, como que a gente pode utilizar, né? Eu gosto muito, né, enquanto psicólogo, enfim, eu sigo as questões éticas do Conselho Regional de Psicologia, né? E o Conselho Regional de Psicologia, ele é veementemente contra, e ele luta diariamente contra o ensino de psicologia EAD. Não, psicologia no Brasil em EAD não existe. E isso muito como uma força do campo da psicologia. Por quê? Porque diz de relações humanas, mas aí eu acho que esse é um outro assunto que a gente pode trazer, talvez, numa outra pergunta, né? Mas, assim, como que ela pode ser utilizada? Eu queria primeiro pensar, ela precisa ser utilizada? É necessária ser utilizada? Né? Eu acho que, Lucas, dentro dessa sua fala, acho que é o que eu sempre, quando me perguntam sobre qualquer coisa que vem me perguntar sobre tecnologia, né? Como eu estou inserido muito nas áreas de metodologias ativas, sempre acabo perguntando, eu quero utilizar um Kahoot na aula, como que eu faço, né? Ou eu quero fazer um jogo. Aí a minha primeira pergunta que eu sempre faço, mas para que você quer fazer o jogo, né? Na sala de aula, né? Por que você quer usar um Kahoot? Né? Qual que é a sua intencionalidade? Então, eu acho que essa pergunta, essa colocação sua, acho que ela é bastante relevante mesmo, que a gente tem que pensar assim, olha, por que eu quero utilizar determinada tecnologia e para que a gente não utilize ela somente como realmente algo para ceder a uma pressão externa. Um exemplo que eu gosto de usar, em cima disso que o Lucas está falando, é em relação lousas digitais. Várias escolas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, fecharam contratos caríssimos com empresas que forneciam lousas digitais. Né? Eu tive aula numa escola de inglês que usava a lousa digital. Cara, ela faz basicamente as mesmas coisas que uma lousa de giz, né? Ela não faz coisas muito diferentes, só que ela é digital, então é sensacional você escrever numa caneta e aí você arquivar aquela lousa, que era o que o professor mais fazia, e depois aquele arquivo nunca voltava, né? Então, e hoje você raramente vê, até em lugares que são mais tecnologizados, você não vê muito essas lousas digitais por aí, porque realmente as pessoas perceberam, depois de gastar um grande dinheiro, que, olha, essas lousas digitais não são assim tão úteis, né? Então, talvez alguém tenha algumas, eu não tenho, mas talvez alguém tenha algumas propostas boas para as lousas digitais. Então, por isso que a pergunta que o Lucas coloca é muito relevante, que é sempre assim, olha, para que você quer utilizar? Né? Por que você quer utilizar? Eu acho que isso a gente tem que sempre pensar. E aí, Lucas, eu também, para fazer um contraponto a você, por isso que aí eu acho que entra a ideia do professor mediando isso, né? O professor que vai mediar essa utilização ou não e o porquê, né? Porque assim como eu acho que a gente está pisando numa nova
numa nova camada com o ChatGPT, mas eu não sei. Eu quero esperar um pouco mais para ver. Mas o ChatGPT vai ser mais uma ferramenta entre tantas outras que a gente, como docente, vai olhar e vai falar, não, isso aqui serve para o meu contexto, né? Ou isso daqui não serve para o meu contexto. Isso aqui é interessante de utilizar, né? Isso aqui não é. Por exemplo, gamificação, né? Muito se fala. Eu nunca dei uma aula gamificada, né? E todo mundo acha que eu já dei porque eu estou ali falando de metodologias ativas. Eu nunca utilizei Kahoot, né? Porque para mim eu não gosto, para mim para o meu estilo não acrescenta. Eu trabalho com um estilo mais reflexivo, então para mim não acho legal, né? Mas, por exemplo, ChatGPT eu já me interesso, porque eu gosto de partir dessa crítica, de falar abertamente, vamos usar e agora vamos refletir sobre o que a ferramenta trouxe para nós, né? E não simplesmente fazer e deixar lá arquivado. Então, acho que essa intencionalidade que o Lucas coloca, eu acho que é bastante importante da gente pensar mesmo. Mas, Ana, conta um pouco também da tua... aí na universidade em Washington, como que isso tem sido visto, se vocês já fizeram algumas discussões sobre o assunto, como que isso tem sido levado em consideração nesse ambiente. Assim, acho que como tudo aqui também está se descobrindo e se dialogando nas potencialidades e barreiras e também desvantagens, né? Então, acho que uma coisa que vale a gente reforçar, né, é que para quem ainda não está muito familiarizado com o ChatGPT, ele é uma ferramenta de linguagem, ele é uma ferramenta de diálogo. Então, ele não é uma ferramenta de busca, ele não é uma ferramenta, não é o propósito, né? Ele foi criado para ser um software de linguagem. Aí, com toda a informação de linguagem que ele tem, acaba se usando, né? Ele tem um propósito aí também de reunir dados de pesquisa, né? Procedimentos e tal. Então, acho que vale a gente reforçar esse ponto, né? Então, ele não foi desenhado, ele não foi criado para ser uma ferramenta de busca, para ser uma ferramenta nesse sentido, como o Google, né? Ele foi usado para ser uma ferramenta de diálogo. Agora, eu acho que concordo em gênero, número e grau, assim, no contexto de intencionalidade. É bacana eu trazer para o meu cotidiano de sala de aula? É bacana eu trazer para o ensino superior? Concordo. Para quê, né? Você tem uma intencionalidade? Quais são os seus objetivos de aprendizagem dessa sua disciplina, dessa sua aula? E isso vem de encontro, né, com o que você propõe para essa disciplina, com os objetivos que você propôs para aquela aula. Então, eu acho que eu concordo com o Diego na via de, assim, bacana, e talvez um papel, assim, mais relevante, mostrar para o aluno o que essa ferramenta pode fazer, mas com o propósito de ele estar pensando, né? Eu acho que às vezes o aluno quer que a ferramenta pense por ele, né? Faça por ele, mas não é esse o propósito, né? É mostrar também as limitações. Eu acho que vale reforçar que todo o conteúdo que está no ChatGPT, a última atualização foi 2021, né? Então, os alunos têm que saber também do propósito da ferramenta, eles têm que saber das limitações dessa ferramenta, né? Eu não sei o quanto que vocês já exploraram, mas eu já brinquei bastante no ChatGPT, inclusive com os alunos, né? Exatamente para explorar, para conhecer. E eu não sei se vocês já tentaram. A gente já fez algumas coisas de fazer sumarização de um texto, ou dele dá para gente algumas referências sobre um determinado tema, e o ChatGPT, ele inventa referências, então muitas das referências que ele provém, ele não existe, né, se você for consultar as referências que ele dá, não existem as referências, né, e assim como no Google, assim como na internet como um todo, né, tem coisas que são com informações de boa credibilidade, e tem informações lá que estão incorretas e que não servem para o propósito, né. Aqui na universidade, a gente já teve algumas discussões, algumas rodas de conversa, assim como a gente está tendo agora, e eu escutei assim, vários departamentos com diferentes percepções, né? Então, assim, nós temos um departamento aqui de literatura e de escrita criativa, né? E como que isso revolucionou para eles, né? Porque tem disciplinas inteiras que o aluno para ele escrever. Né? Então, assim, e com o ChatGPT, isso foi um pouco de um choque para eles, né?
porque os alunos estavam usando muito, né, o ChatGPT nessas escritas criativas, nesses cursos de escrita, né? Então, muitos professores decidiram incorporar, né, o ChatGPT para que os alunos apontassem aí limitações e como que eles poderiam fazer diferente, né? Como que eles poderiam, utilizando a criatividade, né, com base num texto criado pelo GPT, já criar alguma coisa diferente com base nisso, né? O Diego deu um exemplo, né? A gente já usou aqui, então, para minha parte de condutas terapêuticas, né? Eu tenho uma disciplina aqui que é exercício terapêutico, então a gente fala muito de eficácia, qual que é a melhor eficácia de intervenções com diferentes exercícios para diferentes doenças, né? Para diferentes aplicações. E a gente colocou um dia para ele criar uma conduta fisioterapêutica com exercício terapêutico por um determinado perfil de paciente, né? E a tarefa era os alunos, então, julgarem aquela conduta, né, baseado em evidências, baseado em artigos, o que eles considerariam certo, o que eles considerariam errado ou inadequado para aquele paciente, né? E foi muito bom porque eles viram que muitas das condutas não seriam apropriados, né? Porque qualquer ferramenta tecnológica nunca vai entender as nuances, né? A complexidade do ser humano, né? Por mais, acho que avançada que seja, talvez um dia chegue nisso, mas sempre os detalhes, essa perspectiva e as nuances da complexidade humana, e acho que para qualquer conduta, né, independente se é da físio, medicina, qualquer área da saúde, eu acho que não chega nesse ponto, né? Então, assim, eu acho que é um descobrimento, mas eu também tenho receios, né, como o professor Lucas comentou, porque tudo, infelizmente, né, a ferramenta pode ser utilizada para coisas boas, e eu vejo todos os processos, assim, que são de automação, que são uma coisa muito automática, eu acho que pode te ajudar, né, como um assistente virtual para facilitar a sua vida no dia a dia, no cotidiano de professor, mas eu acho que tudo que permeia aí a mais reflexão, a tomada de decisão de um profissional, eu acho que isso nunca vai substituir, né? E eu acho que é isso que é o nosso papel também como docente, de mostrar isso, né? Que nenhuma ferramenta tecnológica, eu acho que vai substituir a tomada de decisão do humano, né? Entender essas complexidades e essas nuances. Então, assim, eu acho que aqui nós estamos no mesmo pé, né? Dialogando, tentando entender possíveis potencialidades, desvantagens. E aqui nós temos, foi muito rápido, assim, logo quando começou esse boom do ChatGPT, nós temos uma ferramenta de plágio que é o Turnitin, né? Que funciona o detector de plágio, que já tinha da internet, né? A gente tem incorporado esse software no nosso aprender daqui, que chama Canvas, né? Os nossos módulos online aqui, as nossas plataformas online aqui chama Canvas, e a gente já tinha essa ferramenta de plágio, né, que ajudava então a detectar se tinha vindo de algum artigo, ele te dá porcentagem de plágio, né? E agora essa ferramenta também detecta escrita por inteligência artificial, né? Então a gente já também consegue ver isso, foi muito rápido assim a empresa, né, que faz o Turnitin já incluiu esse recurso na plataforma, né? Então, se o aluno submete um trabalho de pesquisa, um trabalho de escrita científica, alguma coisa, você consegue fazer o screening para ver se aquilo foi escrito por inteligência artificial ou não, né? E essa semana a gente teve numa disciplina que eu divido com um colega, a gente teve 2 alunos com 100% de plágio criado por inteligência artificial, né? Mas a reflexão foi nas instruções da nossa atividade, já estava sendo falado, né, que não era uma proposta para ser usada a inteligência artificial e que não ia ser aceito o plágio, né? Então, assim, o aluno foi instruído previamente que ele não deveria utilizar isso, né? E houveram problemas aqui nesse sentido, do aluno ser penalizado por ter usado a inteligência artificial, mas os planos de ensino, as nossas políticas não estão preparadas, né, para ver esse tipo de
que penalidade que seria atribuída, né? É considerado plágio? Não é considerado plágio? Como que isso funciona? Então, muitos alunos, foi uma discussão assim do aspecto administrativo, disso também está sendo incluído nos nossos planos de ensino, né? Nas nossas orientações de atividade, porque é tudo muito novo, né? Então, eu acho que também tem esse lado do diálogo aberto com o aluno, falando, olha, aqui o propósito é a gente usar. E aqui, nesse momento, como o nosso objetivo é esse, não é o propósito a gente usar, né? Então, eu acho que é esse balanço, esse equilíbrio que todo mundo acho que ainda está tentando descobrir, né? Dar boas-vindas para o professor Eduardo, que está chegando por aqui. Olá, olá. E acho que vou pegar aqui o professor Eduardo no susto já, para ele já complementar com a nossa primeira pergunta, que é como que a inteligência artificial pode ser utilizada no ensino superior para melhorar a experiência educacional dos alunos e professores, né? Então a gente já fez uma rodada aqui das nossas percepções iniciais, então fique à vontade aí para os seus comentários também iniciais. Oi, Ana, boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Maria Aparecida, Ana Rita, Sheila, Patrícia, o Lucas, o Diego. E semana passada, quando a gente estava conversando um pouco a respeito do tema, né? Ele é um tema, apesar de ser relativamente novo, é um tema que já é cheio de polêmicas, né? Que ele, como tudo na vida tem dois lados da metade, né? Tem suas potências e suas fragilidades. E a partir dessa pergunta que a Ana traz, me remete a algumas reflexões, começando pelo que ela estava trazendo aqui, né? Que acho que é essencial, que são as pactuações que se fazem com o grupo de trabalho, seja em salas grandes, seja em salas pequenas. Então, acho que a primeira coisa é a intencionalidade educacional. O que o professor pretende trabalhar com o seu estudante a partir dessa ferramenta? Ele pretende ou não utilizá-las? E essa decisão de pretender ou não também tem muito a ver com a flexibilidade que esse docente tem em relação, além das estratégias didático-pedagógicas, também eu entendo que essas mudanças que estão acontecendo no dia de hoje. Então, quando eu falo de tradicional, não no sentido da metodologia em si, mas da minha concepção tradicional. Se eu não mudo o meu pensamento, se eu não mudo a minha forma de trabalhar com o estudante, eu não consigo em nenhum momento me flexibilizar, eu entendo que a inteligência artificial possa vir como uma coisa muito ruim, somente com seus lados de fragilidades, de não potências, vamos dizer assim. Por um outro lado, se o professor entende que esse é um processo que ele veio, ele está acontecendo e eu não tenho um controle tão grande sobre ele, eu tenho uma alternativa de produzir isso que a Ana falou e que eu acredito ser muito interessante, que são os contratos ou combinados. Só um minutinho. Aproveitar, pessoal, quem está aqui junto com a gente, se quiser mandar aqui no chat alguma coisa específica que vocês querem comentar ou perguntar, fiquem muito à vontade também. E nesse sentido, então, de produzir pactos ou combinados, de colocar para o grupo, né? Bom, a partir do momento que há uma ferramenta e podemos utilizá-la, como que vamos fazer? Vamos combinar? Olha, para essa atividade específica, eu gostaria que vocês utilizassem, no caso, a gente está falando principalmente do chat, né? Relacionado à inteligência artificial, utilize, vamos combinar como vamos explorar ele para essa atividade e, posteriormente, discutir, que é o que estávamos discutindo bastante aqui no núcleo. Usar a ferramenta só por usar não é interessante, porque pode ser uma simples cópia, né? Um plágio, como a Ana estava falando. Agora, eu dialogar com esse estudante, o que você entendeu da produção que a inteligência artificial fez para você, isso tem uma conotação extremamente diferente, isso pode trazer uma potência muito grande dessa ferramenta. Por um outro lado, eu entendo que também há situações que ela não seja interessante de utilizar-se, né? Porque o estudante precisa utilizar o conhecimento dele para elaborar, ainda que sejam coisas mais conceituais. E para a gente poder identificar erros também, né? Por exemplo, numa produção de uma resposta, onde seja importante a gente identificar coerência com a pergunta feita, a gente precisa identificar questões de erros gritantes ou erros mais grosseiros numa escrita,
seja de ordem gramatical, isso seria importante, porque a inteligência artificial já toma bastante cuidado com isso, né? Inclusive, ela até corrige alguns textos. Se a gente mandar o chat corrigir gramaticalmente aquele texto, ele vai fazer uma correção. Então, eu entendo que se a tarefa exige a não utilização, ou pelo menos exigiria, esse diálogo minimamente. A gente não vai ter um controle de 100%, né? Mas tem que fazer o combinado com o estudante. Ora, para essa atividade, podemos combinar, ou eu gostaria de combinar com vocês, de não utilizar ferramentas de suporte, não ferramentas de inteligência artificial. E aí, lógico que vai depender do diálogo também para o professor ir trabalhando ou não com esse estudante à medida que ele for percebendo que algo possa não ter sido cumprido dentro desse pacto. E aí, combinamos algo, percebi que não foi combinado, ou percebi que possa não ter sido seguido aquilo que combinamos. Como eu lido com isso? Vou abrir um diálogo ou vou deixar passar despercebido, né? Então, eu entendo que a inteligência ela tem várias interfaces para a gente trabalhar, algumas um tanto quanto delicadas, principalmente quando a gente fala de pesquisa, de trabalhos, né? Agora, usando da intencionalidade de usar essa ferramenta e refletir sobre o que ela produziu e ver o quanto o estudante compreendeu acerca daquele assunto, eu entendo que sim, ela pode ser potente. Perfeito. E agora, gente, acho que a gente vai um pouquinho por outro lado, né? O que vocês têm aí, vem de preocupações éticas ou de privacidade, né? Quando a gente pensa no uso da inteligência artificial no ensino superior, vocês pensam em alguma forma de lidar com isso, com essas questões éticas e de privacidade? Podemos começar com o professor Lucas, essa? Eu acho que eu vou um pouco, né, no caminho, né, de pensar sobre questões éticas, um pouco no que o Eduardo, ele colocou, né, no sentido de Diego, Ana Paula, também, ou seja, vamos olhar, agora a gente vai ter novas estratégias de ferramentas para trabalhar a questão do plágio, enfim, né, toda uma questão operacional, eu acho que dentro do ensino enquanto professores, né, então vai ter mais uma demanda, né, vai ter uma demanda a mais, né, se antes a gente se preocupava com as cópias de partes de texto, agora nós vamos ter que nos preocuparmos também com o plágio do plágio, né? Estamos evoluindo, veja só, né? Então, acho que operacionalmente trazer isso para uma discussão é ético, né? Acho que olhar juntos, né? Como a gente está debatendo aqui um pouco, até achei interessante, né? A Ana Paula Diego colocou, vamos usar e ver, inclusive encontrar, né? O que se produz necessariamente, né? Agora, trazendo uma questão além da ética no sentido né, da perspectiva fechada no sentido da relação do professor-aluno, eu tenho outras preocupações, tá? De que forma? Né? Eu acho que a tecnologia, cada vez mais nós da educação, a gente fica costurando, né? Tentando achar brechas positivas, né? Aos eventos tecnológicos e mediáticos, né? Então a gente meio que é obrigado a aceitar, a coisa é assim mesmo, e a gente vai costurando, tentando fazer, correndo atrás. Eu acho que é algo que vem sendo bem comum, né? Só que eu fico assim, preocupado, né, com o desenvolvimento nosso enquanto sociedade, o desenvolvimento nosso enquanto sujeitos, né? Se você pegar, por exemplo, psicologicamente falando, né, o ser humano necessariamente ele constrói uma criatividade na relação com o outro, né? O ser humano, para ele desenvolver algo, ele precisa partir da curiosidade, do envolvimento e da corresponsabilidade. Tudo isso constitui, resumidamente, né, bem resumidamente, o que a gente vai chamar de constituição do simbólico, né, que tem a ver com saúde mental, né, que tem a ver com relação com o mundo e com o outro, né? Tem uns autores, chama Deleuze e Guattari, que eles começam a escrever, principalmente na década de 70, que eles vão falar que a modernidade, isso não tinha internet, nem enfim,
está construindo cada vez uma sociedade de estrutura psicótica, né? No sentido de distanciamento de realidade. Eu e outro como um lugar distante. Então, realmente, assim, se a gente pegar para pensar, século XXI, a gente marca cada dia mais, né, com a evolução do adoecimento mental no mundo. Tá? E a gente não faz nenhum paralelo, nenhuma crítica ao paralelo, né, uma reflexão crítica sobre a constituição, né, de mundo, de sociedade que a gente está desenvolvendo. Então, eu fico pensando numa questão ética, né, no sentido de uma reflexão crítica política e social de mundo que nós estamos construindo, né? Eu volto a reforçar, a inteligência artificial ela é muito maior do que isso. Inteligência artificial, o chat GPT, né? Enfim, é o GPT que a gente fala aqui, né? ele é a ponta de um projeto muito maior, né? E muito mais autônomo dentro das relações. Então, eu fico muito preocupado com isso. Hoje, a gente começa, dentro da psicologia, a estudar os efeitos de uma sociedade marcada pela mediação da rede social, né? Então, a gente começa a ter um desdobramento do que nós temos enquanto sujeitos dentro desse mundo. Então, eu fico pensando muito do nosso senso crítico, ético e político, social, de que sociedade que nós queremos construir, porque uma sociedade sem pensamento, uma sociedade sem criatividade, uma sociedade sem envolvimento, sem corresponsabilidade, né, a gente necessariamente está criando uma sociedade adoecida. E eu acho, na minha perspectiva, eu estou fazendo a parte do dizer assim aqui, do trazer mais as visões um pouco mais, vou chamar de mais críticas, talvez, e não mais negativas, sei lá. Mas eu acho que a gente baixa muita guarda para o mercado, sabe? Eu acho que a gente aceita muito fácil. E eu fico pensando, né, principalmente nós da psicologia, enquanto uma estrutura de sociedade, porque a educação, ela sempre foi pautada pela mediação com o outro, né? Nós, volto a dizer, para a psicologia, isso é muito importante. E nós estamos tornando cada vez mais uma sociedade passiva, uma sociedade que observa, uma sociedade que facilita, né? E eu fico preocupado na ética, numa construção de sociedade, sabe? Enfim, que futuro nós vamos querer? Tá, beleza, inteligência artificial vai vir, tal. Só que ela vai nos colocando cada vez mais num sentido de pouca reflexão, mais reprodutivistas, né? Mais mediação tecnológica e menos mediação de relações humanas, né? E aí, gente, vai faltar clínica para autismo. Eu depois vou fazer alguns comentários, pegar alguns ganchos do professor Lucas, mas, professor Diego, e aí? Quais suas preocupações éticas aí de privacidade em relação a isso? Bom, vamos lá, tentar, né? Que a gente falou que ia até as 3, eu estou pensando a gente tentar ir até as 3h10, pelo menos, mas vamos lá, para o Edu poder responder essa pergunta também. Acho que primeiro eu vou trazer para a conversa Humberto Eco, só para colocar um pouquinho de tempero na conversa, né? Que o Humberto Eco falou lá nos Apocalípticos Integrados, né? Que toda invenção tecnológica faz revelar na sociedade os apocalípticos e os integrados, né? Os apocalípticos são aqueles que, olha, isso não vai dar certo, não vamos usar, e os integrados são aqueles que vão tentar ou se jogar na tecnologia ou tentar fazer o uso de maneira reflexiva. Eu acho que tudo isso que o Lucas coloca, eu acho que é bastante relevante. Eu acho que eu só faço um contraponto ao que o Lucas coloca, que é assim, olha, eu entendo que é uma questão de mercado, eu entendo que existe interesse, mas o fato é que isso está aí, né? E a gente não usar ou não falar sobre não vai fazer com que isso deixe de existir, né? Então, acho que por isso que a gente tem mesmo que falar e ver se dá para ser usado ou se não dá, né? Acho que essa semana passada, eu que acompanho bastante, gosto de acompanhar a política estadunidense também, o Donald Trump deu uma entrevista de 3 horas para a CNN, né?
E os progressistas aí nos Estados Unidos ficaram indignados, onde já se veio, a CNN dá palco pro Donald Trump e tal. E veio outras pessoas do campo progressista, inclusive, falar, olha, gente, queira ou não, o Donald Trump está aí. Goste dele ou não. Você ignorá-lo não vai fazer com que ele suma, né? Então, é melhor você ouvir o que ele tem para dizer e rebater do que você simplesmente ignorá-lo, né? Então, eu começaria pensando por aí. Eu entendo todas as questões que o Lucas coloca, acho que, especialmente, as redes sociais, ela tem uma função de adoecimento mental na nossa sociedade muito grande, né? Mas por isso mesmo que a gente precisa falar sobre ela e sobre o bom uso dela, né? Porque, afinal de contas, ela também pode ser usada de maneira benéfica, a despeito de tudo, de toda a utilização ruim que existe nela. E aí, pegando especificamente um pouco sobre o chat, eu acho que a questão que eu vejo em uma ótica menos ampliada que a do Lucas, numa ótica mais específica, é a questão da autoria, né? Como que a gente vai lidar mesmo com essa questão de autoria? Se eu desenvolvo uma conversa com o ChatGPT e essa conversa faz surgir um bom texto, a autoria é do chat, ou eu posso reivindicar essa autoria porque, afinal de contas, eu que conduzi a conversa, né? Então, eu de vez em quando escrevo por jornal imparcial aqui em Prudente, né? Bem de vez em quando. E aí eu queria escrever um texto com o ChatGPT e no final do texto contar para o meu leitor que eu tinha escrito aquele texto junto com o chat. Beleza. Essa era uma ideia. Paralelamente a isso, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o chat porque eu estava escrevendo um artigo com o meu orientador de doutorado que ele queria que a gente escrevesse um artigo sobre o ChatGPT, sobre utilizações da educação e tudo mais. E aí, para minha surpresa, eu vi que um monte de gente já estava enviando artigos com autoria com o ChatGPT e, inclusive, tem um editorial na Cielo já falando que eles não aceitam artigos com coautoria com o ChatGPT. Então, eu falei, pô, então eu não vou nem escrever o negócio. Eu achei que eu estava me achando com a ideia de escrever um artigo de opinião em autoria com o ChatGPT e mandar para o Imparcial, e eu vi que já tinha até artigo em análise já, e alguns já até aceitos, e já tinha até editorial na Cielo falando que não aceitaria mais publicar ali, na sua base de dados artigos em coautoria com o chat. Então, acho que... Só comentar uma coisa, Diego, em relação a isso, porque essa semana também saiu um editorial numa das maiores revistas de Sports Medicine, o Journal of Sports Medicine. Eles fizeram um editorial também, criado pelo ChatGPT, e fazendo essa ponderação também, mas agora algumas das revistas falam que você tem que, você pode usar como coautoria, mas você tem que falar que foi usado, que parte do texto é gerado por inteligência artificial. Então, engraçado também ver como que a ciência também vai se modulando e vai tentando ver onde que está esse papel, né? Isso, então acho que é isso. Numa preocupação numa questão ética mais micro, eu vejo essa questão da autoria, como que isso vai, né? Então, assim, de novo, né? Vou encerrar com uma pergunta. Se eu desenvolvo um diálogo com o chat, isso sai um texto bacana, e eu faço as alterações, eu reviso, e aí, essa autoria é minha, ou é do chat ou de nós dois? Então, eu não tenho resposta, tá? Deixo aí como pergunta. Acho que essa é uma das perguntas mais difíceis, né? De aspecto ético para a gente resolver ainda. E, professor Eduardo, suas percepções aí e preocupações éticas? Só antes de falar para o Eduardo, só concordar com o Diego, quando eu falei talvez dos pontos mais negativos, eu acho que realmente, Diego, a gente precisa sempre estar discutindo, não adianta negar, em hipótese alguma, né? Só para corroborar a ideia. Eu gostaria de pedir licença para vocês, uns 2, 3 minutinhos para projetar uma imagem do chat, pode ser? Bora. Porque eu gostaria de usar... Eu acabei de pegar essa pergunta que você foi elaborada e pedi para o chat elaborar uma resposta. Ele traz respostas interessantes, inclusive, aqui. Só achar ele para eu projetar para vocês. Aqui. Bom, vocês só me falam, eu vou sair da tela aqui se vocês estão vendo o chat. Vocês já estão vendo o chat? Tá começando, isso. Tá, deixa eu só apagar o que estava aqui. Eu vou colocar exatamente a mesma pergunta. Quais são as principais preocupações éticas e privacidade envolvidas na utilização da inteligência artificial no ensino superior e como podemos lidar com elas?
E ele começa trazendo um enunciado aqui, depois ele vai pontuar, né? As questões aí de desigualdade, então não são todos que poderão ter acesso a esse instrumento de forma igualitária. Ele vai trazer um aspecto daqui a pouco importante sobre o professor, né? Deixa ele vai chegar, se não me engano, aqui é na quarta. O viés do algoritmo, ele fala, né, Eduardo, que também é algo que eu já vi bem por cima essa discussão, porque o algoritmo tem o viés do programador do algoritmo, então o viés do algoritmo ele coloca ali como primeira, né, ponderação ali, então acho que isso também é interessante a gente pensar, né? E tem uma questão que o professor Emerson da informática nos disse também, que tudo que tem de inteligência artificial nesse chat, ele tem dados de até 2020, se não me falha a memória. Então, tudo de lá para cá, ele vai ter dificuldades de responder, né? Mas, então, uma coisa importante que ele trouxe aqui, ó, dizendo que apesar de ser uma ferramenta poderosa no ensino, é importante evitar a dependência. E traz, aí indo um pouco mais para o macro, que é o que o Lucas começou a trazer, a questão dos aspectos humanos, a interação social e o pensamento crítico, né? E criatividade, que são dos elementos essenciais quando a gente pensa na formação do estudante a partir das novas diretrizes, ou até a partir da LDB de 1996, né? O quanto que, se não estiver claro para o docente, para os estudantes, das limitações e das potências dessa ferramenta, o quanto de fato isso pode infligir questões, infligir não, trazer problemas de relações na produção de conhecimento. Ali quando ele fala, por exemplo, de equidade. Concordei com a inteligência artificial. Concordou? Concordei com a inteligência artificial. Tá vendo? Ele foi capaz de chegar onde... Pois, tá vendo? Eu trouxe vários aspectos. E aí, um desses aspectos que a gente discutia semana passada junto com o professor Emerson, era o quanto, quando a gente fala em equidade, ou vou até usar o termo de igualdade agora, né? O quanto que uma pessoa, um aluno que temos de 45, 45 anos, vamos colocar a faixa etária de 50 anos, que tem vários saberes, mas talvez no saber tecnológico tem um pouquinho menos do que uma pessoa de 18, porque já veio dessa era de tecnologia, o quanto os dois utilizando a inteligência artificial, um pode ser prejudicado em detrimento do outro. Então, por isso que ele traz muitos aspectos que precisam ser discutidos entre nós em sala de aula, independente do que possa algum autor dizer ou não, trazer para o nosso contexto, para a realidade da nossa sala de aula, do nosso aluno, da instituição privada, uma pública, enfim. O que na prática, para o nosso contexto, isso pode trazer de prejuízo, vamos descrever assim, ética, né? Então, eu fico pensando, quando eu diminuo o meu diálogo, ou quando eu tenho mais oportunidade do que o outro de acessar esses dados e não consigo colaborar na aprendizagem do outro, a aprendizagem que poderia ser colaborativa, ela vai ficando cada vez mais individual. Isso, dentro do processo de formação, pensando em compromisso ético, respeito, o quanto que isso pode prejudicar, né? Também algumas reflexões aqui para a gente pensar sobre isso. Acho que pegando esse gancho do professor Eduardo, quando a gente teve uma atividade aqui para os docentes sobre o ChatGPT, um dos professores falou uma coisa que meio que me doeu, sabe? Aquela coisa que dói, assim, e aí a gente fica martelando aquilo. Ele estava falando assim, o quanto que a sua disciplina, né, o quanto que das competências e habilidades que você trabalha na sua disciplina poderiam ser substituídas pelo ChatGPT. Porque se tudo que você trabalha na sua disciplina, o ChatGPT poderia fazer, talvez esteja na hora de rever as competências e habilidades que estão sendo trabalhadas, né? Que eu acho que entra muito nessa parte que o Eduardo falou. Por exemplo, tem coisas que nunca vão conseguir ser, nunca não, né? Nunca vamos falar nunca, mas assim, que neste momento não poderiam ser substituídas, né? Esse trabalho, a colaboração em sala, a colaboração entre grupos, a relação, lidar com outras pessoas, né? Então, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e agora eu sempre penso, a hora que eu estou montando uma atividade, a hora que eu estou pensando nos objetivos de aprendizagem de uma determinada aula, eu sempre estou pensando, o que
que o meu aluno vai fazer que o ChatGPT não pode fazer, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da atividade que a gente fez para ele criar conduta de exercício, né? Além deles refletirem na conduta, eles tinham que demonstrar e aplicar e fazer e explicar para o paciente coisas que, né, a inteligência artificial ainda não vai fazer, né? Que cabe ao humano mesmo fazer e ele tem que desenvolver essa habilidade. Então, eu acho que me doeu um pouco, mas também acho que é uma reflexão boa para a gente fazer, né? Pensando que também esse contexto que muitas das profissões, né, o quanto que já também está se discutindo de profissões que vão desaparecer, né, e que já vão ser muito reduzidas, talvez, pela utilização do ChatGPT, né? Acho que a Sheila Você quer comentar alguma coisa, Sheila? Ei, pessoal, boa tarde. Só para poder complementar, eu acho que esse assunto é um assunto bem interessante. Eu confesso para vocês que eu não conhecia esse chat. E, pessoal, quando eu comecei a ouvir em sala de aula, assim, até mesmo outros professores também comentando, eu comecei realmente a ir para ele e comecei a tentar entender o que era, como funcionava. Eu vou abrir a câmera, mas é porque eu tô no meu cantinho aqui. Aí, o que eu percebi? Eu percebi que é uma ferramenta, se a gente conseguir aprender a usar, interessante, né? E ela tem realmente alguns desafios, igual eu observei o professor Eduardo, alguns outros professores comentando, de você conseguir ter a certeza do que ele está passando ali para você. Porque a gente, enquanto pesquisador, a gente, enquanto já no mundo acadêmico, você já tem meio que uma orientação de para onde você tem que ir, o que você tem que procurar, até mesmo dentro de um artigo científico, a gente ir lá dentro das referências, verificar se realmente aquilo é real, se não é, se foi um artigo bem publicado, se não foi, dentro de um livro, e eu acho que o aluno ele não tem isso. Porque, por exemplo, eu passei uma atividade, eu dou aula dentro da engenharia, só que o meu conteúdo ele é teórico, bem teórico, que eu estou dando aula de transportes. Então, fica maçante, fica cansativo. Eu tenho tentado aplicar um pouco dessa questão deles tentarem buscar e apresentar uns trabalhinhos. E por incrível que pareça, ontem a gente teve um trabalho de apresentação que eu pedi para eles elaborarem, e teve um rapaz na turma que ele virou para mim assim, no dia anterior, antes da gente dividir, tá? Ele falou na minha cara mesmo: ah, não, tudo bem, professora, pode passar, tem o chat GPT que me ajuda, que faz para mim. Eu falei, beleza, então pode mandar ele, você quer fazer, pode fazer. E aí, qual foi o trabalho que eu pedi? Eu queria que eles falassem sobre a mecânica da locomoção. E a mecânica precisava deles apresentarem as fórmulas, as deduções, como eles iam conseguir chegar, e eles apresentar um exercício. Então, era uma mini aula que eles iriam fazer. 2 grupos apresentaram foram muito bem, eu acho que até conseguiram encontrar mais conteúdo, porque realmente era um pouco, né, já tinha uma certa... Já tem bastante bibliografia a respeito dos 2 temas, mas um outro, que foi justamente esse, onde o aluno já falou que ia fazer o uso do GPT, ele vinha com os slides com texto, eram textos enormes dentro do slide que ele foi colocando ali, e aí você ficava tentando entender o que ele falava, e ele se embolava naquilo que ele mesmo falava, ele não conseguia. E aí você fala assim, rapaz, eu até comentei na sala de aula, falei, olha, é uma ferramenta bacana, se você sabe usar, se você não sabe usar, ela não vai resolver para você. E aí eu dei uma segunda chance para eles apresentarem, inclusive acabei de enviar um material para eles poderem dar uma olhada, para eles terem essa noção, porque se a gente não conseguir, é aquilo que assim, eu vejo que o grande desafio que está tendo hoje em dia é como você identifica, outra, como você aplica, né, permite que essa ferramenta seja aplicada, porque se a gente não permitir, ela vai vir
de forma obscura, sem a gente, né? Você vai ter que tentar descobrir se ela está ali nas entrelinhas, se ela está ali em algum parágrafo, porque eles vão usar. Não vai ter jeito. Usar, eles vão. Entendeu? Hoje, só para compartilhar, né, já existem ferramentas, sites online que você consegue copiar e colar a parte do texto no site e ver se aquilo foi gerado por inteligência artificial ou não, né? Geralmente é permitido textos pequenos, claro, se você pagar, você consegue colocar arquivos completos, né? Mas já é uma ajuda, né? Mas eu acho que entra no que o professor Eduardo, e acho que eu também comentei, que é o que está sendo pactuado com o aluno, né? O que está sendo combinado. É um momento de usar? Então, eu acho que a gente já também falou numa das capacitações do NUFEP sobre transparência, né? Eu acho que quando a gente também é transparente no sentido de fazer com que o aluno entenda qual que é o objetivo, as competências e habilidades que aquela atividade está sendo trabalhada e por que ele precisa daquilo, né? Talvez isso também faça o aluno refletir um pouquinho do quanto que é vantagem ele utilizar ou não, né? Então, vale aí também com certeza essa reflexão. Professor Eduardo, nós temos aí mais 5 minutos, gente, para finalizar seus comentários e sua mensagem final para levar para casa hoje. Minha última reflexão aqui sobre ética, agora pensando em nós, professores, né? Aliás, pensando em mim. Hoje de manhã eu ouvia falar da questão de ética, um filósofo dizendo como que a gente define o que é bom e o que é mal, partindo do princípio filosófico da ética, né? O que é certo, o que é errado. Mas, enquanto professor, essa semana passada, se não me engano, eu ouvi, né, um professor dizer, eu uso o chat para elaborar minhas questões de prova. Aí eu pensei, nossa, mas para elaborar uma questão, eu leio 2 ou 3 artigos, levo 1h30 para elaborar 1 ou 2 questões, aí eu coloco ali, chat, elabore uma questão sobre ciclo de Krebs, ele vai lá e elabora. Tá certo? Tá errado? É ético? É antiético? E aí? Né? Não tem uma resposta para dizer se isso é certo ou se é errado. Eu acho que é um assunto para ser discutido, de fato, né? Mas eu não entendo necessariamente que seja certo ou errado. Mas uma coisa que a professora trouxe muito, que acho que é importante e uma reflexão final, a professora Sheila, nós estamos no momento onde a reflexão e crítica, usualmente, espera-se que um professor a faça, né? Então, a utilização do chat pelo docente, eu entendo que existe uma conotação. E dali você pode fazer uma translocação utilizando do chat para extrapolar outras coisas. Agora, o estudante que está iniciando, que talvez não tenha todo esse recurso, não tenha uma crítica ainda robusta, está em construção, é algo para a gente olhar com bastante cuidado, minimamente com discussão, abertura para discussão de uma forma crítica e reflexiva. E agradeço a todos aí pela possibilidade do diálogo de hoje. Muito gostoso estar com vocês. Bacana, professor Diego, sua mensagem final para o bate-papo de hoje. O microfone estava fechado. Eu acho que eu gosto sempre de pensar na via da criticidade, né? Então, esse difícil linear de ser aberto e ser crítico ao uso para qualquer coisa, né? Então, assim, a mensagem que eu deixaria para a gente, enquanto professor, ou também para copiar o Lucas, pelo menos pensando para mim, é que, assim, eu lembro quando eu estava lá na 7ª série, a professora Ana de matemática, ela levava lá uma televisão zona naqueles carrinhos de televisão, passava lá um vídeo do Telecurso 2000 para nós, ela falava assim, isso aí, lembro até hoje, vai acabar com a profissão de professor. Isso aí, né, esse Telecurso 2000 vai fazer com que a profissão de professor acabe. Acabou. Depois veio o EAD, também vi muita gente falando que isso ia acabar com a profissão de professor. Não acabou. Eu entendo todas as precarizações e tudo que está em jogo, né? E não sou ingênuo e acho que a gente tem que sim se defender disso, né? Usar as nossas armas, se negar a certas coisas, como eu me nego no meu dia a dia, né? A gente tem que se proteger dessas precarizações e criar espaços coletivos para que a gente possa discutir isso como esse, né? Mas eu acho que o ChatGPT, como qualquer outra ferramenta, embora eu concorde com o Lucas, e eu mesmo disse no começo que a gente está pisando num novo patamar, eu acho que não vai acabar com a nossa profissão ou
com nenhuma outra, mas sim, a gente tem que repensar, como a Ana Paula falou. Se a minha aula ou o meu texto poderia, ou a minha pergunta pode ser muito facilmente respondida por uma ferramenta de inteligência artificial, então eu acho que eu tenho que começar a repensar a minha aula, repensar a minha pergunta. Então, utilizar de forma crítica e ser aberto para a utilização dessa ferramenta e ver se faz sentido para você utilizar ou não. Perfeito, professor Lucas, minutinho final para sua mensagem final, para levar para casa. Bacana. Bom, primeiramente foi um prazer, né? Muito bom, muito legal fazer essa conversa. Eu acho que a mensagem final que eu tenho é que a gente continue, né? Com espaços de troca de experiências, eu acho que a Sheila colocou isso de uma forma muito bacana, que isso vai começar a existir dentro do nosso campo educacional, e que isso não fique só para o professor, sozinho, solitário, numa sala de aula, tenha que pensar, né, todas essas demandas, esses atravessamentos, né? Senão, daqui a pouco, a gente, né, imagina, 60, 50 alunos e a gente tendo que se preocupar individualmente com ferramentas de plágio, de cópia, né? Daqui a pouco a gente vai ser mais um fiscalizador de internet do que professor, né? Que aí entra da precarização, que eu acho que o Diego colocou. Então, que a gente continue, né, vendo, pensando, como nós fizemos aqui. Eu acho que esse é o melhor caminho, né, que a gente não, lógico, obviamente, ninguém vai negar a existência, mas também que a gente não naturalize, assim, que a gente tenha um pouquinho de desconfiança também, e que a gente também olhe para como que isso vai vir incorporando dentro da sala de aula, mas, mais do que na sala de aula, né, na própria sociedade, no que diz respeito a uma estruturação mesmo de formas de existir no mundo, né. Perfeito. Gente, então gostaria muito de agradecer, foi muito bacana. Eu, particularmente, eu gosto desse tema, né? E eu gosto dessas coisas que fazem a gente refletir a nossa prática docente. Acho que, como o professor Diego comentou, não adianta a gente negar, né? Ou querer é, ignorar, porque tá aí, né? Tá aí, eu acho que a mensagem final é essa mesmo. Vamos refletir, né? Vamos discutir. Vamos falar sobre potencialidades, vamos falar sobre preocupações, né? Vamos falar onde que cabe, onde que não cabe. Eu acho que a mensagem final que fica é: nós não temos uma resposta pronta, né, para o papel ainda disso tudo na educação. Acho que ninguém tem a resposta pronta para isso. Acho que vai levar um tempinho ainda para todos nós administrarmos isso nas nossas vidas docentes, né, e na relação disso com o aluno. A professora Patrícia está comentando, né, que não fiz nenhuma colocação porque eu vim para ouvir mesmo, né, para ouvir o bate-papo. Eu acho que era esse o ponto mesmo, era a gente discutir abertamente e falar um pouco das nossas percepções até agora, sem colocar que nós somos experts aqui, porque a gente começou, né, que ninguém é. Vale a pena a gente falar, pessoal, sigam o conteúdo do Nufeps no Instagram, no canal do YouTube, né? O professor Diego colocou aqui, o nosso arroba no Instagram é arroba Nufeps, NUFEPS, o Noeste. O nosso YouTube é Núcleo de Formação e Educação, então segue a gente lá no canal, coloca para alertar, a gente está colocando todas as capacitações que estão sendo gravadas, estão sendo colocadas no canal do YouTube, então vale colocar. O nosso canal do YouTube é Núcleo de Formação e Educação Permanente em Saúde, então segue lá a gente também nas mídias sociais. E a gente tem o e-mail do Nufeps, então se você, professor, está precisando de alguma ajuda, quer discutir, precisa de alguma coisa, mande e-mail para a gente é o nufeps@unoeste, e a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar, para colaborar, para trocar experiências. O professor Diego também colocou aqui no feps@unoeste.edu.br, se você quiser entrar em contato com a gente, tá? Então, agradeço muito a participação de todo mundo e nos vemos na próxima, gente. Muito obrigada, um ótimo resto de dia aí para todo mundo, se cuidem. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde.